venceu. Então, o Palmeiras está classificado. E foi nos minutos finais que essa vaga veio, hein, Pedrão? Pois é, com requintes ali de crueldade pro torcedor da Macaca, né? Assim, uma atuação do Palmeiras também, acho que não foi um jogo espetacular, longe disso do Palmeiras, mas agora a gente vai ver um Palmeiras, na minha opinião, completamente diferente para essa fase de mata-mata. Acho que agora a gente vai ver o Palmeiras, o agora Megazord. é a versão... Megazord agora é a versão Palmeiras, sangue no zóio. Agora inclusive o Abel, pela coletiva, a gente já deu para perceber, né? Que o Abel deu recado para todo mundo. Deu recado para a imprensa, deu recado para o influenciador, deu recado para a Federação Paulista, deu recado para a diretoria do Palmeiras em termos de contratação. Atirou que atirou. Ele saiu atirando. Mas assim, com relação ao jogo, o Palmeiras acho que até poderia ter tido uma vitória um pouco mais tranquila. Sofreu um pouquinho ali, principalmente mais na reta final do jogo. E mais uma vez a molecada, né? Mais uma vez a molecada ajudando, resolvendo para o Palmeiras. Então, e o Abel falou com relação a isso. Inclusive, a cobrança do Abel na coletiva foi justamente puxando para essa questão da base. Que quando ele fala de jogadores que vêm decidindo para o Palmeiras, o garoto Luigi, o cruzamento do Vanderlan para o gol da vitória. O Alan, né, que faz o gol do Alan, exatamente. Então, assim, ele cita isso, né? Ele fala, realmente, os miúdos, que ele chama, estão salvando, estão ajudando, mas eu não acho certo a gente cobrar desses jogadores ou colocar esses jogadores nesse tipo de fogueira, em que ele até cita, no caso, o exemplo do Luigi e o Flaco Lopes. Assim, ele até achei que ele deu uma cornetada no Flaco ali. Ele fala, o Flaco é o cara para resolver. Mas se ele não está resolvendo, não pode ser um garoto que tem idade para jogar o sub-20 que tem que entrar com essa responsabilidade de ter que resolver para mim. Só que a gente está falando de um centroavante, o Luigi, só que isso acontece em várias posições no time do Palmeiras, né? E aí, Luiz, 2 pontos, né? Porque eu lembro que logo no início, e por isso eu acho que a gente tem que elogiar, logo no início do trabalho do Abel, ele tinha muita resistência aos meninos. Aliás, nem precisa voltar tanto, não. Quando a gente vai para Libertadores do ano retrasado, foi a do Endrick, né? Isso. Essa crítica eu lembro que foi respondida com um trabalho pelo Abel, com uma mudança de ideia, né? Naquele jogo contra o Boca, ele demora a botar o Endrick e aí quando bota já não dava mais tempo de nada. E aí logo depois ele começa a usar mais o Endrick no Campeonato Brasileiro, mostrando que entendeu o erro e que tinha tempo para corrigir em outra competição e acaba saindo campeão. E agora ele já olha de um outro jeito para a base. O Alan, ele quase não ficou, né? Na primeira lista do Abel, ele não aparecia entre os relacionados, aí fez uma excelente copinha, o Abel repensa e ele aparece. Então, acho que a gente precisa elogiar isso, porque a gente adora cornetar quem morre abraçado com convicção, e o Abel tem um pouco essa fama. Mas eu vejo ele se desfazendo de algumas, Mas tá? sabe que naquele episódio, eu lembro que no debate do Endrick, naquele episódio, eu tive uma opinião um pouco diferente. Você achou que o Abel acertou? Eu acho, assim, não é que ele acertou, mas eu acho que, na verdade, não é que ele tinha uma convicção e foi com ela até o fim. Na verdade, é um pensamento que tem coerência, inclusive com o que ele falou ontem na coletiva. Porque se a gente for lembrar, a cobrança era o porquê de não ter utilizado mais o Endrick antes. Só que a gente está falando de um Endrick que estava ali de 15 para 16 anos. E ali a cobrança passou a ser na semana do jogo contra o Boca, que queriam que o Endrick fosse titular no jogo da Bombonera. E aí depois que o Endrick fosse titular. Então, assim, a gente pode discutir, o Endrick deveria ser titular, o Endrick não poderia ser titular, mas assim, a preocupação do Abel de colocar um garoto de 16 anos com a responsabilidade de mudar o time, que acabou mudando, mas assim, poderia não ter acontecido. E ele falou isso ontem na coletiva abertamente, ele falou assim, eu tenho receio de botar garotos com idade para jogar sub-17, sub-20, com a responsabilidade de ter que mudar o time, que era a responsabilidade do Endrick naquela situação. Hoje é diferente, até por se tratar de um campeonato paulista, de uma outra competição. Mas assim, eu acho que tem lógica e tem fundamento esse receio do Abel. Luiz, mas aí ele já botou e já deu certo. Agora sim, imagina, você é um desses meninos, agora que a gente classificou, não vai me usar porque tá com medo? Ah, não, na minha vez não, agora calma aí. Agora que a gente resolveu... E no caso do Endrick, ele tomou umas pancadas, mas até
no início, quando ele colocou o Endrick no banco, algumas pessoas criticaram também, mas era entendível porque o Endrick tinha uma queda de rendimento do Paulista para a Libertadores, porque ele tinha ajudado a decidir o Brasileiro do ano anterior, fazendo 2 gols, inclusive, contra o Atlético Paranaense, antes do segundo título seguido brasileiro do Palmeiras, e aí depois que ele entra no segundo tempo contra o Boca, fica muito exposto que ele era o melhor jogador do ataque do Palmeiras, ele precisava estar naquele time. Sobre ontem, se a gente pegar a defesa do Palmeiras, 70% da defesa era formada por jovens da base. Aí tem uma questão também de necessidade, né? Porque Piquerez estava machucado, não entrou jogando, o Vanderlan foi titular. O miolo de zaga era Naves e Benedetti por conta da suspensão do Murilo e da lesão do Gustavo Gomes. Também Os jovem. experientes... Oi, desculpa, mãe. Também jovem. Também, não, todos jovens, todos da base. E os 20, experientes 20, eram Marcos, 18 anos. O Marcos miolo que você Rocha. chamou a atenção. Isso, Marcos Rocha e o Everton no gol. E ainda tinha o Estevão na frente, que já é experiente diante dessa safra do Palmeiras, mas é um jogador muito jovem também, que poderia, pela idade, estar jogando a Taça São Paulo desse ano e a do ano que vem. Achei que foi um jogo muito ruim do Palmeiras, muito ruim mesmo. Acho que esse placar engana. O time do Abel, mais uma vez, contou com o talento, eu nem vou falar sorte, tá? O talento individual de alguns jogadores, entre eles o Rafael Veiga, que para mim foi o principal jogador ontem da partida, por mais que o Alan tenha decidido, o Rafael Veiga, nos momentos que o Palmeiras precisava, ele chamou responsabilidade. O Flaco, mais uma vez, por mais que ele tenha feito o gol, ele falhou em momentos que o Palmeiras poderia ter uma tranquilidade maior, e aí eu coloco esse ponto no pacote do jogo ruim do Flaco, por mais que ele tenha feito um gol, mas eu acho que foi um jogo ruim do coletivo também. Bateu um desespero na torcida quando o Abel tira o Estevão, no momento em que o Palmeiras precisava do gol e precisava da vitória. Desculpa, mas o Alan acaba entrando também e fazendo o gol e decidindo um gol que foi checado depois, porque o árbitro tinha visto uma possível falta na origem da jogada. Eu não vi falta no lance, achei um gol legal. Mas assim, agora que passou o temor, que era não se classificar nessa fase, nem acho que seria um temor tão grande assim. Pelo histórico do Palmeiras, por ser um dos maiores times do futebol brasileiro, por ser o atual tricampeão paulista, por buscar esse tetracampeonato inédito, acho que até cairia como um vexame ficar de fora dessa fase, por mais que a campanha do Palmeiras, como o Abel já disse em coletiva, e é verdade, seria líder em todos os outros grupos. A questão é de classificação e de ter São Bernardo e Ponte Preta brigando por uma vaga na chave deles. Mas assim, agora... o Palmeiras poderia ter tempo livre, entre aspas, né? Não estaria disputando o Campeonato Paulista, mas teria um tempo maior de preparação e de recuperação. Maurício vai ficar 2 meses fora por conta de uma lesão no ombro, o Paulinho está vindo de lesão e ainda não estreou pelo Palmeiras, tem Gustavo Gomes e Piquerez que estão vindo de lesão também, só aí eu falei 4 jogadores com potencial de titular. E aí 4 jogadores da base entraram e acabaram resolvendo para o Palmeiras. A gente precisa ver até quando esses jogadores vão entregar também qualidade técnica, concentração e responsabilidade, porque eles são muito novos e é natural esse jogador mais jovem oscilar. Mas assim, deixaram o bicho-papão chegar. Agora, filho, agora aguenta. Agora o Abel vai chamar o Megazord. Antes da gente ouvir o Abel em coletiva, que a gente falou que ele largou o aço para cima de todo mundo, vamos ver o post da presidente Leila Pereira, porque ele entrou na brincadeira também. Ela gosta né? também. O negócio do meme a gente tem que abraçar, porque não dá para ir contra esse tipo de movimento na internet. Ah lá, vocês já viram esse? A gente tira a tarde ali, ó, dá para ler. Esse post volta e meia aparece. Sempre. Estão mais calmos? Ela, a presidente Leila, que postou na sua rede social. Isso é bom demais. Entrou na brincadeira, entendeu, né? Como o Brasil anda na internet. Diga lá. Como um memeiro que sou e somos e trocamos memes diariamente, memes. Eu adoro isso, mas eu achei desnecessário o momento dela isso que eu ia falar agora. Sabia? Vocês não acharam que é uma brincadeira? Não, que é uma brincadeira, bem claro. Só que assim, eu acho que boa parte da reclamação da torcida, eu acho que tem algum fundamento. Sim. Eu acho que a questão o que eu acho viagem do torcedor é exatamente, nossa, que absurdo, esse início de temporada do Palmeiras, como se fosse algo... e que não é. Quando você olha, principalmente para a questão da pontuação, você pode falar, não, de desempenho, o Palmeiras não tem uma regularidade. A gente falou aqui no outro dia, o Palmeiras, se não me engano, fez só 5 jogos nesse Campeonato Paulista, usando o que era, em tese, ali, a força máxima. Então, o Abel, isso foi planejado pelo Abel. O Abel só perdeu um jogo na competição. É isso. O Abel planejou que o Campeonato Paulista seria utilizado como tem que ser, para fazer testes, para gerar elenco, para rodar, dar minutagem, e conseguiu a classificação, e mesmo que não tivesse se classificado, ficaria entre uma das 5 primeiras melhores campanhas do campeonato. Então isso eu acho que realmente foi uma histeria desnecessária. Agora, principalmente com relação a elenco, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem sim
o motivo de fazer algumas críticas à maneira com que o Palmeiras tem visto o mercado. E o treinador também fez, né? É isso. Vamos ouvir o Abel, exato. então, Tem em isso. coletiva? Porque ele falou do regulamento e ele foi muito justo, né? Porque ele lembrou de equipes que fizeram campanhas melhores, mas que, por causa do regulamento, acabaram não avançando. E aí aproveitou para reclamar do elenco dele, que, segundo ele, está curto. Porque é muito injusto para o São Bernardo, e deixo aqui uma reflexão para a Federação Paulista de Futebol, que se deve pensar seriamente no molde de qualificação. Porque não é justo uma equipa com 22 pontos ficar fora. Quarta melhor campanha no geral. Não é justo. Portanto, alguma coisa não está bem. Ou melhor, há aqui coisas que estão muito mal e não é um mérito. Portanto, é muito injusto para a equipa que fez 22 pontos. Aliás, nós podíamos ficar de fora com 23 e seria injusto na mesma. Mas aqui ninguém quer saber, como disse, siga, joga, se ganhar ganhou, se perder perdeu, se perder a gente critica, faz aqui. Ninguém faz, ou fazem muito pouco para valorizar a saúde daquilo que são os protagonistas, que são os jogadores. Temos 5 lesionados, essa foi a minha preocupação no início, mas infelizmente não consegui evitar, e volto a dizer, num plantel extremamente curto, Tá bravo. Mari, só para corroborar com o que ele disse, das 5 alterações, 3 foram jogadores da base que entraram, né? O Alan decidiu, mas depois entrou o Thales e o Luigi, Aníbal Moreno entrou e... Ai, meu Deus do céu. O Mike, lateral direito, entrou também, mas assim, já começou com 4 jogadores da base do time titular, depois mais 3. Eu acho que ele tá corretíssimo nas reclamações dele. E dos 12 lugares no banco de reservas, ontem o Palmeiras só tinha 10 no banco justamente por conta disso, questão de lesão e, como ele disse, o elenco que é curto. Eu vou aproveitar esse gancho do elenco curto e vou lá no GE. Globo, que pode estar pintando uma boa aí para o Palmeiras, está esquentando cada vez mais. Ótima. Estou falando de Vitor Hugo Roque Ferreira, da família do Abel também. Então avança em negociação e espera desfecho nesse início de semana, perdão. O atacante que interessa ao Verdão está no Real Betis por empréstimo do Barcelona. É um negócio que vem esquentando, vem ganhando força, né? O Palmeiras já demonstrou, aliás, demonstra interesse desde o final do ano passado, né? Nessa contratação. Curiosidade, a gente está falando de um atleta nascido em 28 de fevereiro de 2005. Ou seja, acabou de fazer 19 anos. Aliás, 19 não, 20 anos. 20. Isso. Acabou de fazer 20 anos. 28 de fevereiro vai fazer, né? Vai fazer daqui 4 dias, vai fazer 20 anos. Também é um jogador muito jovem. Mas é um jogador já com uma rodagem maior, né? Tá. Um jogador que já foi bem, alguns problemas até disciplinares de chegar atrasado em viagem. O Betis meio que já sinalizou que não vai buscar a renovação dele para a próxima temporada. E do lado do Barcelona, o Barça precisa abrir lugar, principalmente em folha salarial e com relação à questão do fair play, para conseguir fazer novas contratações. Então, E extracomunitário também, né, Pedrão? Fez com o Atlético Paranaense, especialmente olhando para a trajetória até a final da Libertadores, aquela disputada contra o Flamengo. Acho uma baita contratação. Não vejo, chamei atenção para a idade exatamente para ouvir os colegas, mas não vejo muito problema nisso, não. Acho que Negócio ótimo para todo mundo, Mário. Eu também.